Às 6h17 da manhã da véspera de Natal, meu marido ficou de pé ao lado da cafeteira e me disse para não voltar para casa naquela noite. A mãe de verdade dos meninos vai estar aqui, disse Mark. Vai ser mais fácil se você não estiver por perto. Pensei que ele estava brincando. Mas não estava. Eu estava de pé na pia da cozinha, com meu hobby, cortando pães de canela num refratário de vidro. O café tinha acabado de cair. As luzes da árvore ainda estavam acesas desde a noite anterior, e lá fora da janela da cozinha, o Orpington estava cinza e tão frio que a grama parecia coberta de geada. Olhei fixamente para ele. Como é que é? Mark esfregou a parte de trás do pescoço. Ele sempre fazia isso quando sabia que estava prestes a dizer algo que não podia mais tirar de volta. A Denise chega hoje à tarde, disse. Você sabe que ela teve um ano difícil. O divórcio, ter voltado do Arizona, tudo. O Evan e a Sophie querem passar um tempo com ela. Eu sei que a Denise vem. Isso não era novidade. Eu sabia faz 3 semanas. Tinha um lugar preparado para ela na mesa de jantar. Na verdade, tinha 6 lugares. Mark, eu, Denise, Evan, a Raquel, mulher do Evan, e a Sophie. A geladeira estava lotada de comida que eu tinha comprado 2 dias antes. Presunto da Honey Baked, molho de cranberry, creme de leite, ovos, bacon, um pote de cogumelos porque o Evan tinha decidido, lá para quando fez 26 anos, que vagem só podia ser comida de gente grande se tivesse cogumelo. Eu tinha embrulhado um presentinho para Denise também. Nada pessoal. Uma vela bonita e um frasco de loção para mão. Eu não estava tentando virar a melhor amiga dela. Eu estava tentando me comportar como uma mulher crescida no Natal. Então eu disse devagarzinho, você vai trazer sua ex-mulher para dentro de casa e quer que eu saia? A boca de Mark ficou apertada. Não faz parecer uma coisa feia. Eu até ri uma vez. Não porque fosse engraçado. Como é que eu deveria fazer parecer, então, Mark? Não, sério. Me dá a versão mais bonita. Ele pegou a caneca de café, mas não bebeu. Os meninos só querem um Natal onde a mãe deles possa relaxar. E minha presença na casa impede isso. Não foi isso que você disse. Você disse que seria mais fácil se eu não estivesse por perto. Ele suspirou como se eu estivesse exaustiva para ele. E isso me incomodou quase tanto quanto o pedido em si. Só me dá um Natal, ele disse. Isso me parou. Eu pus a faca para baixo. Um Natal. Mark desviou o olhar. Eu tinha sido casada com ele por 11 anos. Eu conhecia a Sophie desde que ela tinha 14 e o Evan desde que tinha 17. Quando a Sophie bateu o Civic dela na Route 315 durante uma nevasca, fui eu que fiquei sentada do lado dela na clínica até quase a meia-noite enquanto Mark estava preso em Cleveland a trabalho. Quando Evan perdeu o primeiro emprego depois da faculdade, fui eu quem ajudei a reescrever o currículo dele na nossa mesa de jantar e paguei parte do depósito do apartamento dele até ele se recuperar. Eu nunca pedi para nenhum dos dois me chamar de mãe. Eu nunca competi com a Denise. Quando Mark reclamava dela, eu normalmente dizia, ela ainda é a mãe deles. Cuidado com o que você diz. Aparentemente, todo aquele espaço que eu tinha passado anos criando para todo mundo tinha finalmente virado espaço suficiente para me remover completamente. Cruzei os braços. O Evan pediu para você me dizer para não vir? Mark franziu a testa. Eles não querem tensão. Essa não era a minha pergunta. Claire, não transforma isso numa interrogatória. O Evan pediu? Não. Não exatamente. E a Sophie? Ele não respondeu. Isso foi suficiente. Olhei para meu telefone em cima do balcão. Por uns 3 segundos, pensei em ligar para Sophie. Daí imaginei a gente conversando. Meu amor, você quer que eu vá no Natal? Não conseguia fazer isso. Eu tinha 52 anos. Eu gerenciava operações num banco de crédito com mais de 100 funcionários. Eu tinha sobrevivido um divórcio nos meus 30, um pai com demência, e uma fusão que quase tinha eliminado meu departamento. Eu não ia implorar para uma mulher de 25 anos para ter permissão de sentar na minha própria mesa de jantar. Tá bom, falei. Mark piscou. Tá bom, eu entendi.
Os ombros dele relaxaram visualmente. Foi naquele momento que algo em mim mudou. Não quebrou. Mudou. Parece muito dramático dizer assim. Mas mudou mesmo. Porque até então, uma parte de mim ainda esperava que ele me parasse, que dissesse, espera. Isso é ridículo. Em vez disso, ele parecia aliviado. Às 8h40, eu tinha embalado jeans, um suéter, artigos de higiene e um pijama numa pequena mala de viagem. Mark ficou de pé na porta do nosso quarto. Você podia ficar no Marriott do centro, disse. Pedir room service. Fazer algo legal pra você. Fechei a mala. Tá, isso soa legal mesmo. Ele sorriu, não capturando o ponto de jeito nenhum. Lá embaixo, parei do lado da sala de jantar. A mesa estava linda. Pratos brancos, guardanapos vermelhos, galhos de pinheiro no meio com umas velinhas de bateria espalhadas entre eles. 6 lugares. Eu tinha preparado meu próprio lugar na noite anterior. Deixei ele exatamente aonde estava. Na porta da frente, Mark beijou minha bochecha. Obrigado por entender. Olhei para ele. Eu entendo muito mais do que você pensa. Daí eu saí. Dirigi sul na High Street sem plano nenhum. O Marriott ficava a 15 minutos de distância. Passei a curva. Alguns quarteirões depois, pensei na Ruth Alvarez. Ruth comandava a Harbor House, um abrigo para famílias no lado leste de Columbus, onde eu trabalhava como voluntária a cada poucas semanas. No começo daquele mês, ela tinha perguntado se eu podia ajudar com o jantar da véspera de Natal. Eu tinha dito, não. Minha família vai estar aqui. É engraçado como uma frase pode ficar desatualizada tão rápido. Num sinal vermelho, liguei para ela. Ela respondeu na 4ª chamada. Harbor House, Ruth falando. Ruth, você ainda precisa de voluntários hoje à noite? Teve uma pausa. Claire? É sim. Você não tá fazendo Natal? Mudança de planos. Ruth me conhecia bem o suficiente para não perguntar de cara. Em vez disso, ela falou, é véspera de Natal. Tô com falta de voluntários, toalhas de papel e provavelmente paciência. Eu posso trazer uma dessas. Por favor, me diz que é paciência. Sem garantias. Ela riu. Enquanto eu dirigia pro centro, Ruth mencionou que uma estação de TV local tinha entrado em contato com o abrigo no começo daquela semana. As temperaturas estavam caindo rápido em todo o centro-oeste de Ohio, e repórteres estavam checando com os abrigos sobre camas, aquecimento e capacidade de férias. Eles podem passar aqui hoje, ela disse, ou podem se esquecer que a gente existe. Depende do que pegar fogo primeiro. Eu mal registrei. Eu seguia repassando a voz do Mark na minha cabeça. Vai ser mais fácil se você não estiver por perto. Às 10h03, eu entrei no pequeno estacionamento da Harbor House. Meu telefone tocou vibração antes que eu pudesse desligar o motor. Sophie, aonde você está? Olhei para a mensagem, daí outra apareceu. Sophie, papai disse que você decidiu nos dar tempo em família. Li 2 vezes, depois uma terceira, e de repente a parte que mais doía não era Mark ter pedido para eu sair. Era que ele tinha se certificado de que todo mundo acreditava que sair tinha sido ideia minha. Fiquei sentada no estacionamento da Harbor House com o motor ainda ligado, e a mensagem da Sophie brilhando no meu celular. Papai disse que você decidiu nos dar tempo em família. Por um segundo, me senti envergonhada de um jeito que não fazia sentido. Eu não tinha mentido. Eu não tinha feito nada de errado. Mas ali eu estava, sentada sozinha no meu SUV na véspera de Natal, me sentindo como se tivesse sido apanhada fazendo algo vergonhoso. Liguei para ela. Ela respondeu na hora. Sophie, você pediu pro seu pai me dizer para não voltar para casa hoje à noite? Silêncio. Depois, o quê? Só responde. Não, claro que não. O Evan pediu? Não. Fechei os olhos. Pela vidraça do carro, eu podia ver Ruth dentro do abrigo carregando uma caixa de papelão contra o quadril. A voz da Sophie mudou. Espera, o que papai te disse? Ele disse que você e o Evan queriam tempo com a sua mãe de verdade. Meu Deus!
Não teve hesitação na reação dela. Sem culpa. Sem desculpa desconfortável. Só choque. A mamãe Denise disse que talvez se sentisse estranha em estar na sua casa, Sophie falou. Era só isso. Ela nunca disse que queria você fora. Seu pai é que disse que seria mais fácil. Pra quem? Isso é o que eu perguntei. Sophie xingou baixo. Vou ligar pra ele. Não. Claire, não faz isso. Por quê? Porque eu não vou virar árbitro do casamento do seu pai na véspera de Natal. Ele mentiu pra gente. É. E ele mentiu pra você. É. Então por que você tá o protegendo? Aquela frase doeu mais do que eu esperava. Olhei pra meu colo. Eu não tô protegendo. Soou bem menos convincente em voz alta. Sophie ficou mais suave. Volta pra casa. Quase falei sim. De verdade quase falei. Imaginei a gente conversando sobre isso enquanto eu dirigia de volta pra High Street, carregando minha mala de viagem pra dentro de casa, vendo a cara do Mark quando eu entrava pela porta. Teve uma parte de mim que queria aquele momento muito. Mas voltar pra casa naquele momento teria transformado a noite inteira numa briga. Denise teria ficado desconfortável de verdade. Evan e Sophie estariam com raiva. E Mark teria achado um jeito de fazer do meu retorno problema. Vou ficar aonde tô hoje à noite, falei. Aonde você tá? Harbour House. O abrigo que a Ruth precisava de ajuda. Sophie suspirou. Claro que ela precisava. Sorri apesar de tudo. Aproveita a sua mãe. Falo sério. Isso tá se sentindo horrível. Então não faz piorar. Depois que a gente desligou, fiquei ali mais um minuto antes de desligar o motor. Ruth me encontrou na recepção. Ela olhou para minha mala de viagem. Que ruim assim, hein? Você tem um avental? Ela me passou um. Antes que eu comece, você precisa de café ou aconselhamento jurídico? Café? Mais barato. Prendi o avental na cintura. Ruth estudou meu rosto. Então, o que aconteceu? Dei a versão resumida para ela. Meu marido pediu para eu não vir para casa no Natal porque a ex-mulher dele vem. Ruth piscou. Na sua casa. É. Seu marido te removeu do seu próprio Natal. Ele chamaria de reduzir tensão. Ela me passou um monte de pratos de papel. Homem rebranding as piores decisões. É a especialidade deles. Ri. Eu precisava rir. A Harbour House não era fancy. Era um prédio antigo de tijolos perto do East Side com piso desigual, teto de gesso institucional, e uma recepção que sempre tinha um cheirinho fraco de café e sabão de roupa. Mas naquela tarde estava viva. Alguém tinha colado flocos de papel na janela. Tinha brinquedos doados enfileirados contra uma parede. Uma loja de supermercado local tinha mandado bandejas de peru e purê de batata. Conheci Keisha Monroe enquanto a gente estava desembalando pãezinhos. Ela tinha 39 anos, olho afiado, cansada, e engraçada de um jeito seco que eu adorei na hora. O filho dela, Marcos, tinha 9. A filha, Tiana, tinha 6. Marcos não parava de roubar pãezinhos para comer. Keisha pegou ele na terceira vez. Se eu vir mais um pãozinho desaparecer dentro daquela jaqueta, vou começar a cobrar aluguel. Marcos sorriu. Em outra mesa, Sr. Franklin, um eletricista aposentado de 71 anos, estava tentando desembaraçar um fio de luzes de Natal. Ele levantou o nó. É por isso que eu trabalhava com fiação comercial. Edifícios fazem sentido. Luzes de Natal são diabólicas. Por um par de horas, parei de pensar no Mark. Servi comida. Recarreguei café. Ajudei a Tiana a colar um canto rasgado de um saquinho de presente. Nada heróico. Só útil. Mais ou menos às 4h30, meu telefone vibrou. Uma foto da Sophie. A sala de jantar da minha casa. Minha mesa. Meu arranjo. Denise estava sentada perto da ponta usando um suéter vermelho. Mark estava de pé atrás dela servindo vinho.
Evan tava olhando pro prato. A primeira coisa ridícula que notei foi que o arranjo tava torto. Mark nunca notava arranjos. Eu sempre consertava. Daí o Evan mandou uma mensagem separada pra mim. Evan, isso não tá certo. Olhei para aquilo por um momento. Daí digitei, então aproveita cada um a companhia do outro e não pioram a noite. Guardei o telefone. Às 5h40, algo bateu tão forte no corredor de trás que todo mundo parou de falar. Alguns segundos depois Ruth correu passando pela sala de jantar. Franklin. Ele deixou cair o fio de luzes. O quê? Anexo. Segui eles. A água já estava espalhada em parte do corredor antigo. Não era uma enchente. Não era nada dramático o suficiente para filme. Era só um cano estourado exatamente no lugar errado numa das noites mais frias do ano. Água gotejava de uma telha do teto. Alguém gritou que um disjuntor tinha acionado. A geladeira da cozinha ao lado ficou escura. Ruth colocou as duas mãos na cabeça. Tá brincando comigo, né? Sr. Franklin agachou perto do painel. Pessoal, fiquem longe dessa parede. Várias famílias tinham quartos naquela seção. Começamos a mover malas, cobertores, remédios, casacos das crianças. Ruth começou a fazer ligações. Fiz a mesma coisa. Por causa do trabalho do Mark, eu conheci alguns contratistas. Meu polegar ficou pairando sobre o nome dele. Por um segundo estúpido quase liguei. Daí imaginei ele de pé na nossa sala de jantar servindo vinho enquanto eu pedia para ele me salvar de outro problema. Não. Liguei para um cliente de gestão de propriedades do banco de crédito em vez disso. Ele me passou o número de um encanador de emergência que estava disposto a vir. O encanador podia despachar uma equipe, mas porque era véspera de Natal, eles precisavam de uma entrada primeiro. Ruth tentou ligar pro tesoureiro do abrigo. Ninguém respondeu. Claro, ela murmurou. Quanto é? Perguntei. 3.800. Puxei meu cartão de crédito. Ruth me encarou. Claire, eles vão me reembolsar. Eu sei, mas você quer o cano consertado ou não? Ela suspirou. Tô começando a entender porque seu marido acha que você é controladora. Olhei para ela. Daí ela sorriu. Muito em cima. Desculpa. Às 8h30, tínhamos famílias mudadas, a seção danificada isolada e aquecedores portáteis chegando de uma igreja próxima. Foi quando o telefone da Ruth tocou. Ela respondeu, ouviu, daí olhou para mim. Ah. O quê? Aquela equipe de TV que eu te falei? Congelei. Eles vêm. Eles já estavam cobrindo abrigos de pessoas em situação de rua no lado leste. Alguém ouviu que a gente perdeu parte do anexo. Ruth checou o relógio. 20 minutos. Ótimo. Vou me esconder. Ela olhou pro manchurão de molho de carne no meu suéter. Eu não acho que ninguém vai te confundir com a porta-voz. Às 8h58, faróis varreram as janelas da frente. Uma van branca de notícias entrou no estacionamento. 2 pessoas desceram e começaram a descarregar equipamento de câmera. Me virei pra Ruth. Tô falando sério. Não me coloca na televisão. Ruth levantou as 2 mãos. Não vou. Não vou mesmo. Daí ela pausou. A menos que eles peçam. O nome da repórter era Maya Bennett. Ela entrou usando um casaco azul marinho, carregando um microfone em uma mão e pedindo desculpas por rastrear sal no chão. Atrás dela, o câmera deu uma olhada rápida na recepção, daí começou a montar perto da entrada. Ruth caminhou para encontrá-los. Eu fui na outra direção. Aquele era meu plano. Fica útil sair do enquadramento. Fácil. Por mais ou menos 6 minutos, funcionou. Maya entrevistou Ruth primeiro. Elas conversaram sobre a frente fria, o cano estourado, as famílias que tiveram que se mudar do anexo, e quantas camas o abrigo tinha disponível. Daí ela falou com o Sr. Franklin. Ele tinha de jeito nenhum conseguido desembaraçar as luzes de Natal até então, coisa que eu considerei o verdadeiro milagre da noite.
Eu estava carregando uma caixa de artigos de higiene doados pelo corredor quando Maia me parou. Desculpa. Me virei. Ela apontou para a caixa. Você trabalha aqui? Não, voluntária às vezes. O que você está fazendo hoje à noite? Olhei para Ruth. Ruth olhou para outro lado. Traidora. Tô ajudando, falei. Maia sorriu. Isso eu já percebi. A câmera já estava apontada pra gente. Na hora me ficou super consciente de tudo que estava errado comigo. Meu cabelo tinha desistido faz horas. Meu suéter tinha uma mancha de molho numa manga. Tinha um lugar úmido perto do joelho das minhas calças jeans por causa de ter movido caixas do anexo. Eu parecia exatamente com uma mulher de 52 anos que tinha passado a véspera de Natal carregando pertences de outras pessoas para longe de um cano estourado, o que sendo justo era bem preciso. Maia perguntou. O que te trouxe aqui hoje à noite? Podia ter contado a verdade para ela. Podia ter dito que meu marido pediu para eu sair de casa porque a ex-mulher dele estava vindo. Podia ter dado drama familiar o suficiente para um especial de férias inteiro. Em vez disso, falei. Meus planos mudaram essa manhã. Maia esperou. Repórteres são bons em silêncio. Sorri. A Ruth precisava de ajuda. Foi tudo que ela conseguiu. Um tempo depois, ela ouviu da Ruth que eu tinha colocado o depósito do encanador no meu cartão. Fiquei irritada. Ruth, por que você precisava contar isso para ela? Ela perguntou como a gente chamou a equipe aqui. Eles vão me reembolsar. Eu falei isso também. Maia nos ouviu discutindo e riu. Então você não doou R$ 3.800? Não, você só colocou no cartão para o encanador vir. É. Ela fez que sim com a cabeça. Mesmo assim é alguma coisa. É um cartão de crédito. Não me transforma em Santa Claus. Isso fez o câmera rir. Me arrependi de ter dito na hora. Às 10h30, a pior parte da crise estava sob controle. A seção danificada tinha sido isolada. Famílias estavam acomodadas temporariamente em outros quartos e áreas comuns. Alguém de uma igreja trouxe cobertores extras. Um restaurante mandou 2 bandejas de macarrão com queijo depois de ouvir o que tinha acontecido. O lugar parecia bagunçado, cheio e cansado. Mas também estava quente. Maia perguntou minha última questão antes de ir embora. O que você tira de uma noite assim? Odiava perguntas assim. Sempre parecem simples até alguém apontar uma câmera para você. Pensei em dizer algo seguro. Comunidade importa. As pessoas se juntam. Espírito de Natal. Em vez disso, olhei para outro lado da sala. Marcos estava sentado no chão ajudando a irmã dele a reembrulhar um presente que ela tinha aberto por acidente. Sr. Franklin estava bebendo café num copo de poliestireno. Ruth estava falando com o encanador com uma mão pressionada contra as costas. E pensei na mesa de jantar em casa, a que tinha 6 lugares. Às vezes você não tem o Natal que planejou, falei. Você só tenta ser útil aonde você tá. Maia fez que sim. Obrigada. Daí eles embalaram e foram embora. Assumi que era o fim. Não era. De volta na minha casa, as coisas estavam aparentemente piorando. Aprendi os detalhes depois com Sophie. Depois que a gente desligou, ela tinha confrontado Mark na cozinha. Você falou pro Claire que a gente queria ela fora. Mark lavered his voice. Não falei assim. Como você falou, então? Falei que seria mais fácil. Pra quem? Mark falou que Denise já estava desconfortável. Foi quando Denise entrou. Desconfortável com o quê? Ninguém respondeu na hora. Sophie finalmente falou. Papai pediu pra Claire não voltar pra casa hoje porque você estava vindo. Denise encarou Mark. Você fez o quê? Mark tentou dar uma risada. Você falou que talvez fosse estranho. Eu falei que me sentia estranha de estar na casa dela. Eu não falei pra tirar ela. Eu não tirei ninguém de jeito nenhum. Denise olhou pro redor da sala de jantar. Então aonde ela tá? De acordo com Sophie,
isso o calou por vários segundos. Daí Mark fez o que Mark geralmente fazia quando se sentia acuado. Mudou o assunto do que ele tinha feito para supostamente o que estava errado comigo. Claire controla tudo mesmo, ele falou. Denise franziu a testa. O que quer dizer com isso? O dinheiro. A agenda, o que a gente faz. Quando a gente faz. Ela sempre tem uma opinião. Sophie falou. Papai, ela gerencia as contas porque você odeia fazer isso. Não é o ponto. Denise o encarou um pouco mais. Daí ela disse algo que Sophie se lembrou palavra por palavra. Você sabe o que é engraçado, Mark? Mark não respondeu. Você costumava contar para pessoas que eu era a razão pela qual você nunca conseguia ficar à frente. Aparentemente a cara dele mudou. Denise continuou. Esposa diferente, mesma história. Sophie falou que ninguém falou depois disso. Por volta das 11, o telefone da Sophie vibrou. Um colega de trabalho tinha mandado uma mensagem. Não é a Claire no canal 6? Eles ligaram a televisão. O segmento já estava terminando, então Sophie rebobinou. Assistiram ao abrigo, o cano estourado, as famílias sendo mudadas, Ruth explicando o problema. Daí me viram. Ali estava eu carregando uma caixa com cabelo caindo do meu grampo. Daí outra cena minha passando café pro Sr. Franklin. Daí a voz da Mai explicando que voluntárias tinham ajudado o abrigo a continuar funcionando enquanto os reparos eram arranjados. Finalmente minha entrevista. Minha cara encheu a tela da televisão deles. Às vezes você não tem o Natal que planejou. Você só tenta ser útil aonde você tá. Ninguém naquela sala de jantar precisava de uma explicação. Eles sabiam exatamente por que meus planos de Natal tinham mudado. Às 12h14 da manhã, meu telefone tocou. Eu tava empilhando cadeiras dobráveis. Mark. Quase deixei ir pro voicemail, daí atendi. Alô? Silêncio. Claire? Oi? Outra pausa. A voz dele estava estranha, não brava, não arrependida também, só chocada. Por que você tá na notícia? Podia ouvir vozes atrás dele. A televisão. Sophie. Talvez Eva. Eles estavam todos ali. Assistindo. E de repente, entendi o que Mark estava realmente perguntando. Não porque tinha repórteres lá. Porque eu de jeito nenhum tinha acabado em algum lugar onde as pessoas me valorizavam depois que ele tinha decidido que minha presença era inconveniente. Porque alguém precisava de mim hoje à noite, falei. Claire, eu. Feliz Natal, Mark. Desliguei a chamada. Minha mão estava tremendo um pouco. Gostaria de poder dizer que me senti poderosa. Principalmente senti cansaço e tristeza por uns 10 segundos. Daí meu telefone tocou de novo. Sophie. Quase ignorei aquele também. Algo me fez atender. Oi? A voz dela era diferente agora, mais baixa, instável. Claire, a mamãe Denise acabou de me contar uma coisa. Parei de empilhar cadeiras. O quê? Aparentemente papai tá falando sobre você faz meses. Meu estômago apertou. Falando sobre mim como? Sophie respirou fundo. Como se você fosse a razão pela qual ele é infeliz. Não dormi muito naquela noite. Pelo tempo em que saí da Harbor House, o encanador tinha contido o vazamento, as famílias do anexo tinham lugares para dormir, e Ruth tinha me prometido 3 vezes separadas que o abrigo ia reembolsar meu cartão de crédito assim que o tesoureiro aparecesse. Fiz check-in num hotel modesto perto do centro em vez de dirigir para casa. Às 7h12 da manhã de Natal, acordei com o aquecedor ronronando embaixo da janela. Por alguns segundos, não lembrei aonde eu estava. Daí vi minha mala de viagem na cadeira. Tudo voltou. Mark, Denise, as notícias. A ligação de Sophie. Fiz café com aquela maquininha ao lado da televisão e sentei na beirada da cama. A manhã de Natal sempre tinha sido barulhenta em casa. Mark perguntando aonde a gente guardava pilhas extras. Sophie roubando bacon antes do café estar pronto. Eva fingindo que era velho demais para meia de presente, daí checando antes de todo mundo. Naquela manhã eu tinha cremor em pó num copo de papel.
foi quando chorei. Não foi por muito tempo. Não teve nenhum colapso dramático. Eu só fiquei ali com lágrimas escorrendo no rosto enquanto bebia café horrível. Eu sentia falta deles. Aquela era a verdade incômoda. Você pode estar furioso com alguém e ainda assim sentir falta dele. Às 7h36 Mark mandou mensagem. Mark, a gente pode por favor não explodir 11 anos por causa de uma véspera de Natal ruim? Olhei para aquilo. Daí li de novo. O que me incomodava não era o que ele escreveu. Era o que ele não escreveu. Ele não disse desculpa por ter pedido para você ir embora. Ele não disse mentir para os meninos. Ele não disse envergonhei você. A preocupação dele era que a gente pudesse explodir o casamento. Como se nosso casamento fosse um vaso sentado entre a gente e eu fosse aquela segurando o martelo. Coloquei o telefone virado para baixo. Por volta das 9, Sophie ligou. Acordei você? Não. A mamãe Denise me contou mais coisas. Olhei para a janela. Tá bom. Ela hesitou. Papai tá ligando para ela. Há quanto tempo? Faz meses aparentemente. Meu primeiro pensamento foi um caso. Não sou orgulhosa por isso, mas também não vou mentir sobre. Meu estômago caiu. Sophie deve ter ouvido algo no meu silêncio. Não é assim, ela falou rápido. A mamãe foi muito clara. Nada de romance. Respirei de novo. Então por quê? Para reclamar de você. Isso doeu em um lugar diferente. De acordo com Denise, Mark tinha criado uma versão inteira do nosso casamento que eu mal reconhecia. Eu controlava o dinheiro. Eu decidia aonde a gente ia. Eu não gostava dele ajudando Eva e Sophie. Eu ressentia Denise. Eu criticava a carreira dele. Um pouco disso era inteligente porque continha precisamente o suficiente de verdade para soar convincente. Eu realmente gerenciava nossas finanças da casa porque Mark odiava fazer isso. Eu controlava o calendário porque Mark uma vez agendou um fim de semana de golfe durante o jantar de aniversário de 70 anos da própria mãe. Eu questionava compras grandes porque é o que casais são supostos fazer quando o dinheiro pertence aos dois. Mas na versão do Mark, todo o contexto desaparecia. Responsabilidade virava controle. Sophie, preciso que você saia disso agora, mas falo sério. Você me falou o que eu precisava saber. Você vem para casa depois? Depois que desligamos, abri nosso aplicativo de banco. Não para tirar nada, não para congelar nada. Eu queria olhar. Tinha várias transações que eu tinha notado antes, mas nunca investigado de perto. Uma transferência de 1.200 para Evan, 900 para Sophie, alguns valores menores em vários meses. Liguei pro Evan. Ele respondeu soando nervoso. Feliz Natal. Apesar de tudo, ri. Feliz Natal. Seu pai te deu R$ 1.200 pro conserto do carro? Silêncio. É. Por que você não me disse que ele falou que tinha vindo dele? Aquela frase me falou tudo. Eu não tô brava com você. Você tá soando brava. Eu sou casada com seu pai. São questões separadas. Ele riu fraco. Daí liguei de volta para Sophie. Os 900 tinham ajudado com despesas de mudança. Novamente, eu provavelmente teria concordado com os dois. Esse não era o ponto. Mark tinha discretamente gasto nosso dinheiro junto ajudando seus filhos enquanto contava para Denise que eu não deixava ele ajudar os filhos. Ele queria que eu gerenciasse tudo. Ele só não queria responsabilidade pelas decisões que ele fazia dentro disso. Por volta do meio-dia, estava cansada de ficar naquele hotel. Tomei banho, coloquei roupas limpas e dirigi para casa. O SUV do Eva ainda estava na garagem, e também o aluguel da Denise. Aparentemente, ninguém tinha ficado ansioso para sair. Quando entrei, a casa cheirava a café e presunto sobrado. Denise se levantou primeiro. Claire. Oi. Eu devo um pedido de desculpas para você. Coloquei minha bolsa do lado das escadas. Você pediu pro Mark me dizer para sair? Não. Então você não me deve esse pedido de desculpas. Mark saiu da cozinha.
Ele parecia péssimo. A gente pode conversar em particular? Não. Se a gente tá discutindo porque eu não era permitida na minha própria casa no Natal, eu não vou fingir que é privado agora. Ninguém se moveu. Tirei meu casaco. Daí olhei direto para Mark. O Evan pediu para você me dizer para sair? Não. A Sophie pediu? Não. A Denise pediu? Ele olhou na direção dela. Ela não o ajudou. Não. Fiz que sim com a cabeça. Então de quem foi a ideia? A mandíbula dele apertou. Minha. Ali estava, simples, sem mal-entendido deixado para se esconder. Mark começou a explicar. Achei que seria mais fácil para todo mundo. Você tá tão tensa ultimamente, e sendo honesto, Claire, você controla muita coisa aqui. Denise fez um som pequeno, não bem uma risada. Mark se virou. O quê? Ela se encostou na cadeira. Você sabe o que é engraçado? Você costumava contar para pessoas que eu era a razão pela qual você não conseguia ficar à frente. A cara de Mark mudou. Ela olhou para mim, daí de volta para ele. Esposa diferente. Mesma história. O quarto ficou quieto, e pela primeira vez, eu não estava vendo o comportamento de Mark de dentro do nosso casamento. Eu estava vendo um padrão. Daí Evan colocou sua xícara de café para baixo. Papai, fala para ela porque você queria a mamãe aqui. Mark piscou para ele. Sai disso. Evan não piscou. Não. Você nos arrastou todos para isso. Olhei entre eles. Do que ele tá falando? Mark falou. Nada. Evan sacudiu a cabeça. Não é nada. Daí ele olhou para mim. Papai não tava só planejando o jantar de Natal. Meu estômago apertou. Ele queria que a gente te ajudasse a convencer sobre alguma coisa. Por um segundo, pensei que Evan queria dizer algo sobre Denise. Talvez Mark quisesse que os meninos me convencessem que ela deveria visitar mais vezes. Talvez ele quisesse que ela ficasse com a gente por algumas semanas enquanto se estabelecia de volta em Ohio. Eu tava errada. Convencer sobre o quê? Mark esfregou as duas mãos no rosto. Evan, esse não é o momento. Evan olhou pro redor da sala de jantar. Quando seria melhor? Ninguém respondeu. Finalmente, Mark puxou uma cadeira. Senta aqui, Claire. Tô bem de pé. Ele suspirou. Tem uma oportunidade de negócio que eu tô analisando. Aquela frase imediatamente me falou para onde isso estava indo. Gary Palmer. Mark ficou surpreso. Você sabe sobre Gary? Claro que sei sobre Gary. Você me mostrou os números dele em outubro. Denise, que estava bebendo café quietinha, baixou sua caneca. Gary Palmer. Mark a ignorou. O negócio era uma pequena distribuidora de vac comercial que Gary queria expandir. Mark estava em vendas de vac faz anos, e eu entendia por que a ideia o atraía. Ele tinha 57. Estava cansado de cotas, reuniões regionais, e gerentes mais jovens pedindo para ele atualizar informações de clientes em software que ele odiava. Gary estava oferecendo a ele uma chance de ter algo próprio. Eu nunca tinha zoado aquilo. Mas o investimento inicial era uns R$ 85.000, e as projeções de Gary estavam otimistas o suficiente para me deixar nervosa. Mark queria usar um pouco da aposentadoria dele e cobrir o resto com uma linha de crédito com garantia imobiliária. Nossa linha de crédito com garantia imobiliária. Eu tinha falado para ele exatamente o que eu pensava. Se você quer arriscar dinheiro que é legalmente seu, eu não posso impedir. Mas eu não vou colocar nossa casa atrás desses números. Aparentemente, na memória de Mark, aquela conversa tinha virado outra coisa. Você fechou antes da gente nem discutir, ele falou. Discutimos por 2 horas. Você já tinha decidido. Eu tinha decidido que eu não ia assinar um empréstimo contra nossa casa. Mark olhou para Eva. Aquele limpa-garganta, pequeno olhar me falou mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Me virei para Eva. O que seu pai te falou? Eva hesitou. Que você não deixava ele investir.
E que você estava sendo excessivamente cautelosa. Mark interrompeu. Isso não é desrazoável. Olhei para Sophie. A cara dela me falou que ela tinha ouvido também. Daí olhei para Denise. Por que ele queria você aqui? Ela sacudiu a cabeça devagarzinho. Eu não sabia que era isso que ele planejava conversar. Mark se inclinou para frente. Eu só queria pessoas que me conhecem ouvir meu lado. E de repente o arranjo inteiro da véspera de Natal fez sentido. Ele não queria Denise ali só porque ela era a mãe dos meninos. Ele queria uma audiência que não me incluísse. Denise sempre estava mais confortável com o risco do que eu. Mark sabia disso. Ele pensava que ela o encorajaria. Daí Eva e Sophie poderiam seguir. Depois do Natal, ele podia vir para mim com 4 vozes em vez de uma. Não acho que você tá errada, Claire. Mas todo mundo acha que você tá errada. Olhei fixo para ele. Você ia conversar com ele sobre Gary ontem à noite. Mark não respondeu. Você queria me fora de casa para poder conversar sobre nossas finanças sem mim? Eles são meus filhos, e Denise é sua ex-mulher. Isso afeta meu futuro. Isso afeta a nossa casa. A voz dele subiu. Você sempre faz isso. Fazer o quê? Transformar tudo em números e regras. Porque hipotecas são números e regras, Mark. Denise de repente falou. Espera aí. Ambos olhamos para ela. Isso é Gary Palmer. É, Mark falou impaciente. O cara do iogurte congelado, Eva franziu a testa. Qual cara do iogurte congelado? Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Denise quase sorriu. Em 2009, Gary tentou fazer seu pai investir numa daquelas franquias de quiosque de iogurte congelado. Mark gemeu. Isso era completamente diferente. É o que você disse naquela época também. Até Sophie riu, só uma vez. Cobriu a boca na hora. Eu provavelmente não deveria ter achado engraçado. Mas achei. Daí o quarto ficou quieto de novo. Olhei para Mark. Você não precisava de mim fora porque Denise estava desconfortável. Claire? Você precisava de mim fora porque eu sou mais difícil de mentir quando tô sentada na sala. Ele me encarou. Ninguém o salvou. Aquela foi a primeira vez naquele dia que vi algo como vergonha atravessar a cara dele. Eu não tava mentindo. Você falou pros meninos que eu voluntariamente saí. Silêncio. Você falou pra Denise que eu não deixo você ajudar seus filhos enquanto você tava tirando dinheiro da nossa conta conjunta sem me contar. Os olhos dele piscaram na direção do Eva. E agora eu descubro que você queria todo mundo sentado ao redor da minha mesa de jantar discutindo Gary enquanto eu tava num hotel. Nossa mesa, ele corrigiu. Exatamente. Isso o calou. Finalmente sentei. Minhas pernas estavam começando a tremer e eu não queria que ninguém notasse. Tem mais uma coisa que você deveria saber, falei. Mark franziu a testa. O que mais? Em setembro, pedi para você ir à terapia de casal comigo. Sophie olhou pro pai. Mark se mexeu na cadeira. Eu lembro. Você falou que a gente não precisava de um estranho julgando o nosso casamento. Não é exatamente. É perto o suficiente. Olhei pro redor da mesa. Aparentemente, estranhos não eram o problema. Você só queria escolher o júri. Denise olhou para baixo, escondendo um sorriso. Mark não escondeu. Então, o que você tá dizendo? Ele perguntou. Tô dizendo que vou sair por um tempo. A cara dele mudou na hora. O quê? Vou achar um apartamento mobiliado. Por quanto tempo? Não sei. Claire, vem lá. E pronto, vou parar de gerenciar sua vida pessoal. O que quer dizer com isso? Quer dizer que suas contas são suas. Seus compromissos são seus. Presentes para sua família são seus. Lembrar aniversários para você é seu. Se você precisa contar algo para os seus filhos, você liga para eles. Você tá me punindo. Não. Me surpreendi com o quão calma eu tava soando. Tô devolvendo sua vida para você.
Ele parecia quase ofendido com a ideia. Continuei. Vou pagar minha parte das obrigações da casa. Nada muda ali. Mas eu não vou assinar nada conectado com o negócio de Gary, e essa casa não vai garantir esse investimento. Mark se encostou para trás. Então, todo mundo tá contra mim. Denise o olhou cansada. Ninguém tá contra você, Mark. Ele sacudiu a cabeça. Parece bastante assim. Você passou anos reclamando que Claire cuida de tudo. Ela apontou para mim. Agora ela tá deixando você cuidar de si mesmo. Daí ela perguntou muito quietly. Por que isso te assusta? Ninguém riu daquela. Sophie veio ao redor da mesa e ficou do meu lado. Desculpa, ela falou. Você não precisa pedir desculpas. Eu deveria ter ligado para você ontem de manhã. Seu pai não deveria ter te colocado naquela posição. Eva esfregou as palmas das mãos. Você sabe que você ainda é a pessoa que eu ligo quando algo dá errado. Sorri para ele. Eu sei. Então isso não muda nada. Eu te amo, Eva. Vou atender o telefone. Daí olhei para Mark. Eu só não vou fazer a parte do seu pai para ele mais. Mark me olhou por muito tempo. Você tá realmente saindo hoje à noite? Sobre o Natal. Ali estava de novo. Uma versão menor da sua mensagem naquela manhã. Uma véspera de Natal ruim, uma má decisão. Como se tudo tivesse começado às 6h17 do dia anterior. Me levantei e peguei minha mala de viagem. Não, Mark. Olhei pro redor do quarto que eu tinha decorado para um feriado que me pediram para não participar. Natal só me mostrou que já estava aqui. E dessa vez quando caminhei pela porta da frente, Mark não estava aliviado. Aluguei um apartamento mobiliado em Dublin 3 dias depois do Natal. Ficava no terceiro andar de um complexo perto de Sawmill Road com carpete bege, uma pequena varanda, e uma cozinha projetada para alguém que considerava um micro-ondas uma coleção de eletrodomésticos. Assinei por 3 meses. Mark pensava que eu estaria em casa mais cedo. Eu sabia disso porque na segunda noite ele ligou e falou. Você realmente alugou um apartamento? É. Achei que você quisesse dizer que precisava de alguns dias. Eu falei que não sabia por quanto tempo. Teve uma pausa. O que eu sou supostamente para contar para as pessoas? Aquela pergunta me falou que a gente ainda tinha trabalho a fazer. O que você quiser, Mark. Você parece bem bom em fazer isso. Me arrependi assim que falei. Não porque não era verdade. Porque eu não queria que nossa separação virasse uma competição de quem conseguia a melhor frase. Então adicionei. Na verdade, fala a verdade. Ele não respondeu. As primeiras semanas não foram satisfatórias. Isso é algo que as pessoas deixam de fora quando falam sobre estabelecer limites. Você não de repente acorda se sentindo poderosa todos os dias. Às vezes você acorda às 2 da manhã num quarto desconhecido se perguntando se você acabou de explodir sua própria vida. Senti a falta da minha cozinha. Senti a falta do meu colchão. Eu até senti a falta do hábito ridículo de Mark de assistir relatórios de tempo de 3 estações diferentes como se uma delas pudesse negociar uma previsão melhor. 2 vezes quase embalei minhas coisas. Mas toda vez que imaginava voltar para casa, perguntava para mim mesma uma pergunta. O que é diferente? No começo a resposta era nada, então fiquei. Mark começou a descobrir coisas. O aniversário da mãe dele veio em janeiro. Por 11 anos eu tinha feito a reserva, comprado o cartão, lembrado ele de ligar pro irmão, e geralmente encomendado o bolo. Aquele ano eu não fiz nada disso. Às 4h15 daquela tarde Mark ligou para mim. Aonde você fez a reserva da mamãe? Não fiz. Silêncio. Ah, você deveria ligar para algum lugar. Você sempre cuida disso. Eu sei. Teve outra pausa. Daí surpreendentemente ele falou. Tá bom. Ele achou um restaurante por conta própria. Não era o que a mãe dele gostava mais, mas todo mundo sobreviveu. Algumas semanas depois ele comprou o presente de aniversário de Sophie e acidentalmente mandou pro apartamento antigo dela. Ele consertou isso também.
Daí uma notificação de seguro chegou. Ele ligou para mim. O que eu sou supostamente para fazer com isso? Você leu? Li a primeira parte. Leu o segundo parágrafo. Esperei. Ah, problema resolvido. Eu acho que sim. Bom. Eu não desliguei com raiva. Eu não o salvei também. Aquela diferença importava. Uma tarde Evan ligou pro pai dele procurando um documento antigo de seguro. Mark falou automaticamente. Pergunta pra Claire. Daí teve aparentemente um silêncio longo. Eva me contou sobre isso depois. Ele tinha dito. Papai. Só isso. Mark achou o documento por conta própria. Essas não eram desastres. Eram vida de adulto. No primeiro mês Mark principalmente experimentou minha ausência como inconveniência. Daí algo mudou. Ele parou de ligar para mim toda vez que não conseguia achar algo. Mais importante, ele começou a corrigir coisas que eu não tinha pedido para ele corrigir. Sophie ligou para mim uma tarde de domingo. Papai falou algo para mim e pro Eva. Me preparei. O que ele falou? Que você nunca o impediu de nos ajudar. Sentei. Ele falou que as transferências saíram da sua conta conjunta e ele deveria ter discutido com você. Não falei nada. Ele também falou que te fez parecer controladora porque não queria admitir que você era que mantinha controle das coisas. Isso me afetou mais do que qualquer desculpa que Mark tinha dado diretamente para mim. Porque eu não tava lá. Ele não tava performando para mim. 6 semanas na separação ele ligou. Achei um terapeuta. Isso me surpreendeu. Você fez? É. Por quê? Porque aparentemente perguntar pra você aonde tudo tá não é uma estratégia de casamento. Ri antes de poder parar. Foi a primeira vez que a gente riu junto desde o Natal. Concordei em ir. Durante nossa primeira sessão, Mark falou. Eu fiz uma decisão estúpida na véspera de Natal. A terapeuta, uma mulher chamada Doutora Patel, olhou para ele. Qual decisão? Mark franziu a testa. Pedir para Claire ir embora. E quanto contar para os seus filhos que foi ideia dela? Ele se mexeu. E discutir uma decisão financeira compartilhada quando ela não estava lá? Outra pausa. E descrever a responsabilidade como controle. Mark olhou para suas mãos. Pela primeira vez ele não argumentou. Finalmente falou. Tá bom. A doutora Patel esperou. Mark respirou fundo. Não foi uma decisão. Foi várias. Aquela foi a primeira desculpa que eu acreditei. Não porque ele usou a palavra desculpa, porque ele finalmente entendeu o que ele estava se desculpando. Ele também contratou um contador independente para revisar a proposta de Gary Palmer. Eu não escolhi o contador. Eu não participei da reunião. Eu nem pedi para ver o relatório. 3 semanas depois, Mark me encontrou pro almoço. Ele diz que as projeções de receita de Gary estão muito otimistas. Peguei um gole de chá gelado. De verdade? E as reservas de caixa tão fracas? Claro que tão. E ele acha que usar equity da casa na nossa idade seria desnecessariamente arriscado. Apertei os lábios. Mark apontou para mim. Não. Eu não tô falando nada. Você tá falando com a sua cara. Finalmente, ele suspirou. Você tava certa. Estendi minha mão. Gostaria disso por escrito. Ele me encarou. Daí pegou um guardanapo de papel e pegou emprestado minha caneta. Claire tava certa sobre Gary. Mark, ainda tenho isso. Enquanto isso, Harbour House consertou o anexo. A história nas notícias tinha trazido doações, e uma empresa de construção local forneceu alguns materiais a preço reduzido. Por mais ou menos 2 meses, estranhos ocasionalmente me reconheciam. Uma tarde no Kroger, um homem mais velho apontou para mim perto dos tomates. Você é a moça do Natal. Por favor, não me chama assim. Ele sorriu. Tarde demais. Ri até o corredor de laticínios. Denise e eu não viramos amigas. A vida não é uma sitcom.
Mas no jantar de aniversário de Sophie em março, ela me puxou de lado. Eu deveria ter perguntado aonde você estava naquela noite. Eu deveria ter feito mais perguntas há muito tempo. Ela fez que sim. Mark consegue fazer sua versão soar muito razoável. É. Olhei para o outro lado do quarto para ele. Até as pessoas compararem notas. Depois de 3 meses, renovei meu aluguel por mais um. Mark não reclamou. Isso também importava. Até o final de abril, decidi voltar para casa. Não porque tudo estava consertado. Não estava. A gente ainda estava vendo a doutora Patel. Mark estava cuidando das suas próprias responsabilidades, e a gente tinha dividido tarefas de casa de um jeito que deveria ter feito anos atrás. A semana antes de eu me mudar de volta, falei para ele. Voltar para casa não é a linha de chegada. Eu sei. E dessa vez, achei que ele realmente sabia. No Natal seguinte, Sophie foi a anfitriã. 3 semanas antes, ela me mandou mensagem. Você vem, né? Escrevi, você tá perguntando ou mandando? A resposta dela veio na hora. Mandando. Traz a cacerola de vagem. Mark estava sentado na minha frente quando sorri. O que mostrei para ele, ele riu. Daí ele me olhou por um momento. Fico feliz que você tá vindo. Eu também. E eu falava sério. Por anos achei que manter uma família junta significava consertar as coisas antes de alguém notar que estavam quebradas. O que aprendi foi que às vezes as pessoas não entendem o que você estava carregando até você finalmente colocar para baixo. Se você já foi a pessoa que discretamente mantinha uma família funcionando, você provavelmente sabe como aquele trabalho pode ficar invisível. Você já teve que parar de fazer isso antes das pessoas finalmente notarem?